Bom, pessoal, nossa aula aqui de hoje é sobre aplicações de propagadores, tá bom? Nós vamos pegar alguns exemplos mais tradicionais, onde o propagador, da forma como a gente viu na aula passada, ele pode ser aplicado, tá certo? Então, o exemplo mais comum, né, é estudar justamente a partícula livre, né? É o exemplo mais simples que você pode imaginar. Partícula livre é caracterizada por um Hamiltoniano, né? P2 sobre 2n, né? Ou seja, potencial zero, tá bom? E que a gente vai usar um operador P como sendo um operador que comutou com o Hamiltoniano, justamente porque o Hamiltoniano é P2 sobre 2n. Consequentemente, os nossos autoestados, a linha, eles são os autoestados do P, tá bom? Então, o propagador escrito, da forma como a gente aprendeu, é x', t', x duas linhas, né? T zero, tá bom? E ele é escrito com uma integral de... Nessa abordagem aí com momento, né? A gente transforma o propagador, né? Que era uma somatória, ele se transforma na integral e vai ficar simplesmente x, duas linhas, p', x', né? A exponencial de quê? De menos a energia como função do momento, t menos t0 dividido por h cortado. Tá bom? Por que eu posso escrever dessa forma? Porque a gente viu que o operador, o propagador, ele era somatório de A', né? X, A', X', né? É justamente a exponencial de menos A' t menos t0 sobre h cortado. Bom, então, como aqui se transforma como essa somatória se transforma numa integral, a gente faz com que essa integral aí, a gente vai trabalhar em uma dimensão, né? Para não ter tanta dificuldade, a gente vai entender só o que acontece em uma dimensão para facilitar um pouco a análise aqui, né? Bom, quem é essa função aqui, né? Essa função, a gente já trabalhou com ela ao longo do curso, né? Ela é justamente a onda plana, tá certo? Então a gente já descobriu em aulas anteriores que, por exemplo, o produto entre x e p', né? Ele era 1 sobre 2π h cortado, que era a normalização, né, desse produto, a exponencial de i p' x duas linhas sobre h cortado, né? Em compensação, p' x' vai ser a mesma coisa, né, que é o complexo conjugado, exponencial agora negativa de p' x' sobre h cortado, né? A energia, que é o alto valor, né? Como o Hamiltoniano só existe essa parte aqui para a partícula livre, né? O alto valor da energia como função de p' nada mais é do que p' ao quadrado sobre 2n, tá bom? Então nenhuma novidade aí. O que acontece quando a gente substitui na expressão do propagador? O propagador vai ficar x', t, x duas linhas, t0, né? A integral do momento vai ser de menos infinito até infinito, porque agora eu vou permitir que o momento tenha qualquer valor. Bom, e é unidimensional. Então vai ficar o produto dessas duas funções, então vai ficar 1 sobre 2π h cortado, a exponencial. Agora perceba que essa exponencial aqui tem um x duas linhas, essa outra exponencial tem x', né? Então a gente vai ficar com a exponencial de i, que multiplica p, né? X duas linhas menos x'. Então tem que ter um cuidado aqui, tá bom? Que multiplica a exponencial de quê? Menos i p' ao quadrado sobre 2m, né? H cortado, t menos t0. Olha que interessante. Se você prestar atenção aqui o que a gente obteve, né? A gente tem a integral em p', né? Então a gente tem desse lado aqui uma função que é tipicamente gaussiana, certo?
Só que ela não é uma gaussiana comum, né? Ela é uma gaussiana que envolve um termo aqui, A, que é complexo. Se eu pensar esse termo aqui, né, é complexo. Tá bom? Então, e aqui é o termo linear, que a gente costuma normalmente completar os quadrados, né? A gente fez alguns exemplos aí nas aulas anteriores, eu até já fiz uma aula com vocês, né? Por exemplo, a integral de I a B, uma integral real, de menos infinito até mais infinito, né? De x, por exemplo, de e elevado a menos a x2 mais bx, a gente já fez essa conta, né? Essa conta aí já está feita em vários lugares, né? E eu fiz com vocês, é raiz de π sobre a, tá bom? É elevado a b ao quadrado sobre 4a. Tá bom? Só que aqui tem um problema, porque os coeficientes, tanto o b, né, da nossa integral em p, como a, eles são complexos, né? Então, na verdade, isso aqui já não é mais uma gaussiana comum, né? Porque isso aqui é uma gaussiana, integral gaussiana real. Bom, a forma como você encontra esse resultado aqui, eu já mostrei para vocês, é uma forma direta de completar os quadrados, né? E aí depois você encontra a integral da gaussiana tradicional usando coordenadas polares, né? Essa daqui, com coeficientes complexos, seria uma integral conhecida como integral de Fresnel. Né? Integral de Fresnel. Né? Que seria o quê? Seria a integral de menos infinito até mais infinito, por exemplo, de e elevado a i a x2, né? dx, onde isso aqui é um i complexo, né? E o a pode ser real. Né? Essa integral aqui não se resolve da mesma forma que se resolve essa integral. Apesar de não se resolver da mesma forma, né? Isso aqui se resolve no plano complexo, onde você vai ter que colocar um circuito. Né? Depois, quem tiver curiosidade pode discutir comigo, eu posso estar até enviando algumas notas de aulas que eu tenho sobre essa integral de Fresnel. Né? O procedimento é um pouquinho diferente. Em compensação, o resultado é similar, né? Ou seja, se você for pensar aqui, é como se existisse uma integral de menos infinito a mais infinito, né? De esse i, como ele está positivo, eu posso dizer que é a x2 sobre i, né? É a mesma coisa, tá certo? dx, e o resultado, incrivelmente, é semelhante, né? Ou seja, o resultado é raiz de π vezes i sobre a. Né? Esse é o resultado aí da integral de Fresnel, que, né, é semelhante à integral que a gente fez anteriormente. Então, se vale esses mesmos resultados aqui, né, apesar do procedimento de convergência dessa integral aqui ser diferente, né, a forma como você mostra esse resultado aqui é diferente, não é usando coordenadas polares, né, não é usando aquela estratégia de elevar ao quadrado essa integral, né, e depois transformar para coordenadas polares, o resultado é semelhante. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que a gente pode aplicar essa mesma forma aqui, mesmo os coeficientes sendo complexos, tá bom? Então, por exemplo, no nosso exemplo aí, o A, certo? É I t menos t0 sobre 2m h cortado, tá bom? E o B, né, se você olhar para ali, é I x menos x' cortado. Né? Com isso, o resultado se torna o quê? Né? O que acontece com o resultado aí dessa integral? Você tem que B2 sobre 4a, vamos fazer aqui primeiro essa parte, né? Vai ficar como? B2 é menos, né, que vai vir do i, x ao quadrado, duas linhas menos x' quadrado, sobre h cortado ao quadrado, que multiplica 1 sobre 4a. Então, 1 sobre 4a, quem é o AI, t menos t0 sobre 2m h cortado. Né? Quando você cancelar aí um h cortado, tá certo? Com esse outro h cortado, tá bom? E o que vai sobrar? O 4 com 2, por exemplo, né? Vai sobrar i positivo, né? O m passa para cima, x' menos x2' menos x' ao quadrado, né? Sobre o que? 2π
T menos T0. Olha que interessante. Né? Aí o que acontece com a gaussiana, com o resultado da integral? Fica assim, ó. E elevado a B2 sobre 4A vai ficar a exponencial, vou trazer para cá, de IM x' menos quadrado sobre 2h cortado T menos T0, tá bom? Só que ainda tem o raiz de π sobre A, né? Então é raiz de π, raiz de A, mas quem era o A? O A é, vamos trazer de novo para cá, I T menos T0, passa para cima aqui a parte do A também, que é 2m h cortado, tá bom? Então, o propagador, no final das contas, de x' T, x2' T0, vai ficar o quê? 1 sobre 2π h cortado, isso aqui já vem da própria função de normalização, raiz de 2m h cortado π também, aqui embaixo raiz de i menos it em T0, tá bom? A exponencial de im x no x' quadrado 2h cortado T menos T0. Né? Dá para melhorar isso aqui? Né? Dá para você só trazer a expressão final aqui, por exemplo, para x duas linhas, T0, aí vai ficar, né, o m vai ficar em cima, então você tem um m solitário aqui, aí 2π h cortado, né, i t menos T0, tá bom? Isso aqui multiplicado pela exponencial de m x duas linhas quadrado 2h cortado T menos T0, tá bom? Aqui é interessante que essa função, que é o propagador, esse aqui é o propagador, essa aqui é a resposta final, é um propagador de partícula livre. Ou seja, qualquer estado inicial de uma partícula pode ser integrado justamente com esse propagador, né, para encontrar o estado final, tá bom? A cara desse propagador ela é bem interessante, porque aparentemente, né, ele se parece muito com a função gaussiana, né, que está aqui x duas linhas menos x' ao quadrado, só que ele tem um termo aqui que é complexo, então tem que ter um pouquinho de cuidado, porque não é bem uma função gaussiana, né? São funções aí complexas, tá bom? Não é uma função gaussiana real, né? É uma função complexa, tá bom? Mas é interessante que aparentemente a largura dele, né, se você for pensar na gaussiana, né, essa parte aqui, né, ela é dependente do tempo, né, e aparentemente aumenta à medida que o tempo passa, ou seja, fica mais largo, tá bom? Essa largura aí dessa função fica mais larga, né? Essa função ela pode ser usada, né, por exemplo, para estudar a evolução de um pacotinho gaussiano real mesmo, né? Ou seja, você tem aqui um psi de 0, de x de t, de 0, né, obviamente. E aí, com o auxílio do propagador, nosso K, que a gente acabou de descobrir, você consegue obter, bom, aqui foi o x', né, x duas linhas, por exemplo, você consegue obter a função de onda posterior de x' e t, né? Você consegue estudar, por exemplo, a evolução temporal de qualquer estado quântico, né? Mas especificamente ela é ideal, do jeito que ela está escrita aqui, ela é ideal para se estudar pacote de onda gaussiano. Por quê? Porque você consegue aplicar essa integral aqui, já está na forma exponencial, e você consegue resolver a integral facilmente, né, aplicando esse propagador de partícula livre. Então, a evolução temporal de estados gaussianos, por exemplo, ou pacote de onda gaussiano. Tá bom? Então é muito comum se utilizar esse propagador aqui de partícula livre
para estudar a evolução temporal de pacote de onda gaussiana. Então, não importa qual a largura aqui do pacote, tá bom? Você pode estudar como é que a largura, né, e a amplitude também, né, essa largura inicial e essa amplitude aqui inicial, como é que elas variam com o tempo, à medida, né, que o propagador atua. Né? Lembrando que psi final, né, vai ser basicamente a integral do propagador com o psi inicial. Tá bom? Dx aqui no espaço. Tá bom? Então é uma resposta bem simples, né? Você não precisa resolver a equação de Schrödinger para nada. Basta você pegar esse termo aqui que já está na forma exponencial, usar no pacote de onda gaussiano, por exemplo, e estudar como é que a largura e a altura dependem do tempo. Né? Não é uma conta muito difícil, dá para vocês fazerem aí facilmente, tá bom? Vamos ver outra coisa em que o propagador é aplicado. Bom, coloquei de novo aí para vocês o propagador, e aí o que acontece? Né? Se eu, por exemplo, fizer aqui o nosso T0 igual a zero, só por uma questão de conveniência, mas se eu igualar os dois pontos, né? O ponto de observação e o ponto na qual você está integrando, né? Se eu fizer x' igual a x duas linhas, o que acontece com esse propagador? Esse propagador vai ficar assim, ó. K de x, t, x' de zero, né? É uma somatória em A. Aí aqui vai ficar x', A', x', tá bom? E aqui vai ficar só exponencial de menos i A de t sobre A cortado. Tá bom? Então, o que tem de especial aí por enquanto? Nada, né? Mas, se por um acaso eu pegar esse propagador e integrar agora em todo o espaço, olha só. Se eu integrar em todo o espaço de x', né? A somatória em A não vai ser importante para mim. A exponencial também não depende do espaço. Eu posso tirá-la aqui da integral do espaço. Tá certo? Mas olha o que sobra aqui. Ó. Fica a integral aqui de dx3', né? De quem? De x a', né? Como essas duas funções agora, uma é a complexa da outra, isso aqui é o quadrado. Ora, mas isso aqui é uma relação de completeza e garante que isso aqui integrado no espaço é o quê? É a normalização, que é 1. Tá bom? Como o estado é normalizado, isso aqui é 1. Tá certo? Você tem uma integral aí justamente no espaço, né? É uma função de onda normalizada integrada em todo o espaço, então é 1. Então, quando eu integro aqui esse propagador no espaço, eu ganho uma função aqui que é do tempo, né? Porque eu já estou eliminando aqui a variável espacial, que eu estou integrando, né? Eu ganho uma função que depende do tempo, que é dada basicamente pela somatória das exponenciais das energias. Tá certo? Então, na prática, ó, eu chego com um g de t, que é exponencial de i de t sobre a cortado. O que é isso aqui? É uma somatória de todas as exponenciais de todos os altos valores, né? Se você olhar bem para essa expressão, isso aqui vai ser o traço, né? De quem? É o traço da matriz do U de T. Né? Porque é justamente, né? Se você lembrar, o propagador nada mais é do que a matriz que é representada no espaço das posições, né? Do operador evolução temporal. Você está lembrado que a gente fez isso daí? Essa função g de t, agora quando eu integro em todo o espaço para i x' igual a x duas linhas, ela passa a ser o traço da matriz do operador, né? Evolução temporal, que é independente de representação. Tá bom? E perceba que g de t', né, é uma soma sobre todos os estados. Não é não? Tem alguma coisa semelhante, né? Uma soma sobre todos os estados. Vou colocar em destaque aqui todos os estados. G de t' é uma soma sobre todos os estados. Né? Tem algo semelhante aí na física que você soma sobre todas as energias que você obtém de um sistema qualquer? Né? Nesse formato aqui de exponencial, tem, né?
Na mecânica estatística, tem uma coisa chamada função de partição, né? Onde você soma sobre todos os valores, né, de energia do sistema. Então, na mecânica estatística, tem uma função chamada função de partição, que pode ser função da temperatura, né? E é uma soma, né, de todas as energias que você tem no seu sistema. É elevado a menos beta. Se você olhar para a expressão de cima, né, isso aqui é chamado de função de partição. Então, aparentemente existe uma correlação interessante aí entre a matemática que se obtém do propagador na mecânica quântica e o que é usado em mecânica estatística. A única diferença aqui, se você quiser correlacionar a matemática de uma coisa para outra, né, é dizer que no caso da termodinâmica é como se I, né, como se, perceba aqui, ó, I, né, mais I, T sobre H cortado fosse igual ao beta. Né? A correlação seria justamente essa. Mas, professor, mas o que tem a ver a temperatura aí com o tempo? Não tem nada a ver. Realmente, do ponto de vista de física, são duas físicas diferentes. Né? Aqui é mecânica quântica. Né? Esse aqui é o traço da matriz do operador evolução temporal. É a soma sobre todos os estados. Né? Agora, isso aqui é a função de partição. Tem outra interpretação na mecânica estatística. O que eu quero enfatizar aqui é que a matemática é a mesma. Então, muito do que se faz na mecânica estatística, né, toda a matemática, toda a álgebra que você encontra lá na mecânica estatística, ela pode ser também, né, encontrada na matemática dos propagadores. Né? A correlação entre as variáveis, tanto da mecânica estatística como da termodinâmica, né, da mecânica quântica, é uma correlação de variável entre temperatura beta, né, e o tempo aqui. E você pode até imaginar assim que o tempo, né, aqui na mecânica quântica seria H cortado sobre I, né, ou seja, menos I H cortado beta. Para ajeitar aqui. Certo? Então, seria menos I H cortado beta. Né? Bem interessante aí. O tempo funciona na mecânica quântica como se fosse uma temperatura, né, o valor de beta aí na mecânica estatística. Tá bom? Então, tem essa correlação aí. E a correlação é bem interessante aí do ponto de vista, principalmente matemático, tá bom? Então a mesma matemática pode ser usada tanto na física de propagadores, né, na mecânica quântica, como na física estatística, tá bom? Uma outra forma de você ver a utilidade dessa função g de t, né, é que, por exemplo, se eu quiser agora calcular, né, uma transformada, né? Ou seja, aqui você tem uma função g de t, né? E a proposta seria encontrar uma transformada, uma função g de e, onde eu tivesse aqui um espectro, né? Um espectro de energia, porque em geral o tempo e a energia estão correlacionados, né? E aqui eu tenho uma função temporal, como é que eu poderia transformar numa função de energia, né? Perceba que matematicamente uma função GW, né, pode ser encontrada através de um transformado de Laplace de uma função, por exemplo, de g de t elevado a menos w t dt. Isso aqui é chamado de transformada de Laplace. Existe uma correlação muito forte entre a transformada de Laplace e de Fourier, né? Que é basicamente assim, do ponto de vista matemático, o que uma transformada faz? Ela só muda o espaço na qual você está analisando o comportamento de uma determinada função. Se você não conseguir enxergar muitas vezes o que está acontecendo fisicamente com a função no espaço, você faz uma transformada dela, né? E aí você consegue obter outro tipo de informação, né? Muitas vezes até mais relevante, às vezes até mais correlacionado com o que você tem experimentalmente, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma função temporal, né? E a gente sabe que experimentalmente é muito difícil você medir tempo, né? Ou seja, medir a ordem de grandeza do tempo das coisas que acontecem, né? Você não consegue medir fenômenos quânticos, né? Muito raramente você consegue medir no tempo, né? Ou seja, as coisas acontecem muito rápido. Como os fenômenos acontecem muito rapidamente no espaço temporal,
Tá? Em geral, com relação à energia, né, pode ser que você obtenha valores de energia que podem ser medidos experimentalmente. Medir energia experimentalmente é muito mais fácil do que você medir o tempo. Né? Enquanto que, classicamente falando, é fácil você medir o tempo, porque você consegue contabilizar, né, cronometrar os fenômenos clássicos, né? O movimento de um projétil, né? O movimento de um carro, o movimento de algo macroscópico, você consegue cronometrar. Tá bom? Mas na mecânica quântica é mais difícil porque as coisas são pequenas, é um mundo, né, diferente, digamos assim. Em compensação, se você fizer essa transformada aqui, você obtém uma função de W, né? Onde esse W aí está intimamente ligado à energia, tá bom? E como é que a gente pode fazer uma transformada aqui, né? Não na função W, mas, por exemplo, se eu quiser converter isso daqui para energia, né? E ganhar o que a gente conhece como transformada de Fourier-Laplace, né? Se você fizer aqui um W para ser, por exemplo, menos EI sobre H cortado, né? Ou seja, se você chamar de energia I H cortado W, né? Ou seja, transformar isso aqui numa variável complexa, né? Você ganha uma função agora de E, ou seja, não é mais função de W, que pode ser complexa, e a integral fica sendo de 0 até infinito, né? Dessa minha função de t. E aqui fica o que? Como é W, né? Perceba que no momento que eu faço W, isso aqui vai ficar positivo, é elevado a ET sobre H cortado. TT. Né? E aí já fica com cara de transformada de Fourier. Né? Perceba que quando eu faço a transformação aqui de variável, né? Não que tenha significado físico, eu estou falando só de matemática, mas para manter as unidades corretas, né, precisa de um H cortado aqui. Tá bom? Não é que a energia é complexa, eu estou simplesmente agora tentando fazer uma transformação que me dê a mesma unidade, né? Ou seja, mantenha a unidade de energia correta, mas eu transformo eu faço a minha transformada de Laplace, né? Se parecer com a transformada de Fourier, né? Isso aqui vira, é o que o pessoal chama de transformada de Fourier-Laplace. Qual é a vantagem disso aqui? A vantagem dessa transformada de Fourier-Laplace é que eu consigo agora integrar a minha função originalmente obtida. Porque aqui eu tenho uma expressão complexa. Né? Se eu usar só Laplace, eu ia ter dificuldade de convergência dessa integral. Né? Agora, com essa outra variável complexa aqui, a gente já sabe basicamente fazer esse tipo de integral. Né? Pelo menos no plano complexo fica um pouquinho mais simples. Né? Já aqui não, eu ia ter dificuldade na hora de ver a convergência dessa função aqui. Tá bom? Principalmente nesses limites aqui. Então, quando eu substituo aquela minha função g de t nessa transformada aqui, né, de Fourier-Laplace, né, assim, basicamente você vai imaginar aqui o seguinte, que eu vou querer transformar uma função do tempo em função de energia. Para eu fazer isso daí, eu preciso manter a grandeza aqui dimensionalmente correta, né, e vou obter no final uma função de energia. A cara dessa função de energia ela vai ser interessante porque ela vai te ajudar a entender como é que o que representa o traço do operador evolução temporal, olhando para a energia do sistema. Tá certo? Então, vamos fazer essa transformação aí. Então, como eu fiz uma transformação naquela variável, vai ficar assim, o g de E, né? Não vou colocar igual aqui não, porque falta o fator de normalização da transformada de Fourier-Laplace, né? Que eu vou, por enquanto, ignorar, para não ter muita conta, para a gente não precisar ficar preso a detalhes. O que é importante aqui é analisar a função final, mas vai ser proporcional, né? Tem uma constante aqui ainda indeterminada. A integral de 0 até infinito da somatória de A', né? Com o traço do operador. Depois a gente pode tentar normalizar, né? Essa função, mas não é a parte relevante, não é a normalização da função, isso é o que a gente vai obter, né? É o comportamento que a gente vai obter. É elevado a t sobre h cortado dt. Tá bom? Isso aqui é a minha função, né, que representa o g de t, que é o traço do operador evolução temporal. Tá certo?
Quando eu faço essa integral aí, vai ficar assim, ó, vai ser proporcional, né? Tiro o somatório aqui da integral. Vai ficar integral de quem? De E elevado a menos I EAT sobre a cortada elevado a I T cortado dt. Né? Então, o G de E vai ficar proporcional ao somatório de quem? Integral de 0 até infinito elevado a I menos EA T cortado dt. Para evitar as singularidades aí, né, que eu vou ter quando o E é igual a linha, né, eu vou propor, por exemplo, que o meu E ele vira uma variável complexa, que é E mais I epsilon, e depois eu faço o epsilon tender para zero. Né? Por que eu faço isso? Para a gente poder obter aí uma equação um pouco mais interessante, ó, que dê para integrar e substituir os limites de integração. Porque eu estou integrando de zero até infinito, eu vou ter problema aqui na hora de substituir infinito. Né? Isso aqui vai ser uma função oscilatória, né? Só que ela oscila, né, para grandes valores de diferença de energia, mas quando o E é muito próximo do EA, isso aqui tudo vai dar zero e aí eu vou ter divergência da integral. Né? Então, para evitar essa divergência da integral, eu vou propor que a integral ela converge. Então, é elevado a I menos EA, T sobre a cortado. Como eu chamei agora o meu epsilon aqui, meu E, que é a energia, né, de E mais IE, isso aqui vai virar E elevado a menos epsilon de T sobre H cortado, dt. Né? Porque aí agora essa integral vai convergir. Tá bom? Quando eu faço essa substituição aí, vai ficar o quê? A integral da energia vai ser proporcional ao somatório aqui de A'. Né? Agora que eu posso substituir como se fosse uma coisa só. Né? Então, vai cair aqui, né? O quê? Vai cair 1 sobre menos I, né? IH cortado, então H cortado fica em cima, o I fica embaixo, tá certo? O que mais? Vem um E menos, ou epsilon, né? Aí isso aqui vai ficar IT, então vai ficar epsilon mais IE, né? Menos a', tá bom? É o que cai aí da integral. A exponencial de quem? De E elevado a I menos a' sobre H cortado. E a exponencial, que dá na mesma coisa, né? T sobre H cortado. Então, tudo isso aqui eu vou ter que substituir de zero até infinito. Né? E depois fazer o limite que o epsilon tende a zero, né? Quando eu substituo isso aí, vai ficar assim, ó, proporcional, uma somatória de A menos H cortado I, então isso aqui vai ficar também na constante de proporcionalidade, 1 sobre E mais I epsilon menos EA, tá bom? E aqui, ó, quando eu substituo o tempo para infinito, né, essa integral aqui vai morrer por causa dessa exponencial, e quando eu substituo isso aqui vai dar zero, tá bom? E quando eu substituo o t igual a zero, aqui vai dar, aqui é o t, né? Faltou o t. Quando eu substituo t igual a zero, isso aqui vai dar 1, então vai ficar menos 1. Tá bom? Ou seja, isso aqui vai ser um g de E, que é proporcional, vou tirar aqui a constante de normalização, né? Juntar tudo na constante de normalização, isso aqui, sinal negativo, né? Somatório, né? De quem? De E mais I epsilon menos EA. E aí, à medida que se eu fizer o limite do epsilon tendendo a zero, essa minha função ela passa a ser só um somatório de A, 1 sobre E menos EA. O que tem de interessante nessa função aqui? O que tem de interessante é que ela tem singularidades, né? São funções hiperbólicas, são somas de funções hiperbólicas, né? Então, digamos que é 1 menos E menos 1 mais E menos 2, né? E mais 3. Se você for fazer um gráfico dessa função aí, né, sobre todos os altos valores,
você vai ver que em termos de energia, né, quando você estiver próximo das singularidades aqui de energia, a função vai divergir. Tá bom? Então o traço do operador evolução temporal aí, que é essa função g de e, ele vai te dar algumas divergências, né? Por exemplo, você pode ter divergências desse tipo aqui, singularidades, né? Assim você tem uma assíntota aqui, a função vai ter esse comportamento quando você fizer esses gráficos aí. Tá bom? Então, no final das contas, você vai ter certas singularidades, tá certo? Que te permitem, né, estudar justamente os autovalores. Onde você tiver singularidades nessa função, né, que é uma função da medida da energia, né, essa grandeza aqui que você mede, tá bom? Que é justamente a transformada de Fourier daquela outra grandeza aqui temporal, né? Vai ser uma somatória aqui de funções que tem singularidades justamente nos autovalores. Então, onde você estiver próximo, quando você estiver próximo de um autovalor do sistema, basicamente você vai ter uma singularidade nessa função g de e, tá bom? Que é uma função da energia, tá certo? Então, isso aqui tudo vem do propagador, ou seja, o propagador do sistema, né, do sistema quântico, ele pode te fornecer, né, essas singularidades, né, que estão correlacionadas com o alto valor, tá bom, do sistema. A última aplicação aqui dos propagadores na mecânica quântica é uma das mais importantes que a gente vai precisar, né, é observar o seguinte, que a função de onda, como a gente conhece, o nosso psi x de t, escrito na representação de Schrödinger, né, é basicamente um Bra x', tá bom? Um alfa de t. Né? Ou seja, se você tiver com a função de onda inicial, você tem aqui, né, aqui for x', você tem um cat x', alfa de t0. Né? Na representação de Heisenberg, tá bom? Isso aqui na representação de Schrödinger. Tá bom? Na representação de Heisenberg, né, o estado quântico ele não muda. Tá bom? Então, quem muda no final das contas? Então, esse nosso x de alfa de t, na verdade, na representação de Heisenberg, é o estado quântico alfa de t0 que não mudou, né? Só que a gente faz um produto escalar aqui com quem? Com a base que muda. Né? Na representação de Heisenberg, quem muda é a base. Né? Tá lembrado aqui que a base, né, ela que varia no tempo, enquanto o estado quântico ele não varia. Então, tanto os operadores como a base de representação é que muda no tempo. Enquanto que o estado quântico inicial permanece inalterado, né, a evolução temporal da base ela se dá no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao tempo. Tá certo? A evolução do tempo. Se você tiver lembrado disso daí, né, é só lembrar que para a base, quando você calcula aqui a base na representação como função de t, né, na representação de Heisenberg, era dado justamente como o operador de evolução temporal hermitiano adjunto atuando na base inicial. Né? Já na representação de Schrödinger, por exemplo, a base é inalterada. A base, na representação de Schrödinger, ela não muda no tempo, né? É igual a base no tempo, é igual a base inicial, né? Que é 0, né? Tá bom? Isso aqui na representação de Schrödinger. Tá bom? Com isso, o Bra aqui da base vai ser o que? Na representação de Heisenberg vai ser justamente a base inicial vezes o operador.
né? Isso aqui é o correspondente dual da base na representação de Heisenberg, né? E daí? E daí que se você olhar para o propagador, que é K de x, t, x', t0, vamos escrever de novo aqui. Não custa nada. A linha, né? Aqui vai ficar x, duas linhas, a linha, x', exponencial de menos i, né? T menos t0, isso vai cortar. Eu vou reorganizar esse rapaz aqui. Vai ficar assim. Um x, ket x, que multiplica um somatório em A dos projetores de A'. E aí quem fica aqui no meio é elevado a menos A' t menos t0 H cortado, que multiplica um ket x', né? Como a gente já tinha discutido, isso aqui é o próprio operador evolução temporal t0. Tá bom? Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso quebrar esse operador evolução temporal, né, em dois. Por quê? Porque eu posso dizer que isso aqui vai ser ket x, um operador evolução temporal de t desde zero. Né? Olha bem para cá. E outro operador evolução temporal, né? Perceba que isso aqui é um somatório de A', elevado a menos A', t menos t0 sobre H cortado, né? É justamente o nosso E elevado a menos H t menos t0. T, né? Então é como se eu estivesse quebrando aqui em dois, ó. Esse cara aqui é o U, olha para cá, ó, de t de 0 até t, né? Como se eu estivesse fazendo assim, ó, elevado a menos i h t sobre h cortado, é elevado a i h t0 sobre h cortado, quebrando em dois, né? E emitindo adjunto de t0 x, né? Ou seja, o propagador ele é, né, dado por esse rapaz aí, né? Esse t quer dizer que o operador de evolução temporal de t0 até t, né, normalmente, ó, perceba o seguinte, que como eu estou calculando de t0 até t, né, você poderia dizer, mas quem é o operador de evolução de t0 até t? É como se você fosse de t0, né, voltasse aqui no tempo até 0, né, e depois fosse para t, né, porque esse cara aqui é o adaga, né, está indo de t até t0, de t0 até t, né? É como se você estivesse agora voltando até 0, que é esse rapaz aqui, e depois você vai até t, que é esse outro rapaz aqui. O resultado final é I de t0 até t. Por que eu estou fazendo esse truque aí? Né? Porque você consegue identificar isso aqui agora, né, como sendo o meu x, duas linhas de t, na representação de Heisenberg. E você consegue identificar esse rapaz aqui como sendo um Bra x' de t0 na representação de Heisenberg. Tá bom? Ou seja, eu posso dizer que isso aí, que o propagador, olhando para a base na representação de Heisenberg, né, é simplesmente o produto interno aqui de t, x', t0. Não? Que é outra forma de você encarar esse propagador. E o que tem de interessante nisso daí?
É interessante que agora te diz que o propagador, né, é um produto escalar. Produto escalar entre quem e quem, né? É como se você tivesse aqui basicamente num ponto do espaço x' t0 e você quer saber qual é a probabilidade de transitar para outro ponto do espaço x e t, x2' e t. Não, tá aqui, ó. X' t0, x2' e t. Então, qual é a probabilidade desse sistema sair de um autoestado da posição, né, no espaço e no tempo e ir para esse outro ponto aqui, né? Então, isso aqui me diz que o propagador é uma amplitude de transição ou de probabilidade, tá certo? Entre os pontos do espaço tempo x', t0 e x2' e t, né? Essa é uma outra interpretação para o propagador na mecânica quântica, né? É uma amplitude de transição ou amplitude de probabilidade entre dois pontos no espaço-tempo x', t0, x2' e t, né? Olha como é interessante isso daqui, que vai dar justamente origem, né, às famosas integrais de caminho de Feynman, né? Porque agora o propagador ele pode ser encarado, né, como sendo um produto escalar ou uma amplitude, né, de probabilidade entre dois QETs, né? Entre dois QETs aqui, entre dois autoestados do operador posição que evoluem no tempo. É como se no espaço, né, aquele autovetor do espaço, né, ele muda com o tempo, né, e é baseado justamente nessa probabilidade de transitar entre outro autovetor do espaço, né, que você mede a probabilidade, consequentemente isso daí vai ser o propagador, tá certo? Então vamos ver como é que fica aqui. Então, como os autovetores, né, na representação de Heisenberg são QETs, né, normalizados, bom, são QETs normalizados, isso aqui está normalizado, tá bom? E aí você tem dois pontos do espaço, né, como eu já comentei aqui, x0, por exemplo, t0, e outro ponto aqui qualquer, x', t', né? Ou seja, aqui no tempo inicial e no tempo final. Essa amplitude de probabilidade, né, como os QETs na representação de Heisenberg eles mudam com o tempo, né, como a gente já viu, né, eu posso dizer que eles são normalizados a cada instante de tempo, né? Então eu posso dizer que um dx' d3, né, x' t' de Heisenberg, né, x' t'. Bom, isso aqui vai ser igual a 1. Né? Relação de completeza para cada instante de tempo. Sendo que inicialmente também você tem aqui T0 de Heisenberg, X0, T0. Ou seja, a cada instante de tempo você tem que renormalizar, digamos, a base. Não, ou seja, porque à medida que o tempo passa, os QETs mudam com o tempo, mas aí eles vão mudar de tal forma que eles permanecem normalizados para aquele instante de tempo, né? Lógico que uma integral desse tipo aqui, ó, dx', x', t' de Heisenberg para um x2', t2' de Heisenberg, né? Não necessariamente isso aqui dá identidade. Tá bom? Por quê? Porque você está pegando dois QETs de Heisenberg diferentes, né, em tempos diferentes, em posições diferentes. Então, não necessariamente isso aqui dá identidade. Isso aqui não necessariamente obedece a relação de completeza, né? Agora, olha só que interessante. Se você tiver dois pontos aqui, vou fazer x', t', x, duas linhas,
ter duas linhas. Né? A gente já viu que a probabilidade dele transitar daqui para cá, né, vai ser dada justamente pelo propagador. Então, o K de x duas linhas, t duas linhas, x linha, t linha, né, é justamente o ket aqui, t duas linhas, x linha, t linha. Né? Só que o que acontece se eu fizer agora uma trajetória diferente, passando por um terceiro ponto, x3, t, 3 linhas. Eu vou propor que, como o ket nesse ponto aqui do espaço-tempo, né, ele também é normalizado, eu posso jogar a relação de completeza dele, né, ou seja, dx 3 linhas, x 3 linhas, t 3 linhas, x 3 linhas, t 3 linhas. Eu posso jogar a relação de completeza dele dentro desse produto escalar, que eu não vou alterar nada, porque isso aqui é identidade. Né? Então, o propagador de x duas linhas, t duas linhas, x linha, t linha, vai ser dado assim, ó, x duas linhas, t duas linhas, né? A integral de x3 linhas, t 3 linhas, x 3 linhas, t 3 linhas, com quem? X linha, t linha. Olha que interessante, né? Porque isso aqui é identidade, eu não mudei nada. Né? Mas olha lá a situação final. A situação final a gente vai ter o seguinte, ó, que o propagador t', que é justamente a nossa produto escalar ter duas linhas x1, t1, ele vai ser dado agora como a integral de d x3 linhas, né? De quem? Da probabilidade dele ir de x2, t2, x3, t3, né? x3, t3, x1, t1. Né? Isso aqui a gente chama de composição de amplitude, de probabilidade. Então, o propagador, né, de um ponto ao outro, tá certo? Ele pode ser dado como uma combinação do primeiro ponto com o ponto intermediário, depois com o ponto intermediário e do segundo ponto. O problema é o seguinte, é que isso aqui só vai ser verdade, né? Que se você tiver aqui uma integral. Uma integral sobre o quê? Uma integral no espaço, né? Que significa todos os caminhos possíveis. E aqui é onde, basicamente, a mecânica quântica entra em ação. Né? Que isso aqui, essa composição de amplitude e probabilidade só vai ser verdade, né? Você só pode dizer que a probabilidade de uma partícula sair daqui para cá, né? Ou seja, de um sistema ser encontrado em um alto estado da posição aqui e depois aqui, só vai ser idêntica, né, a um caminho alternativo se você levar em consideração todos os outros caminhos. Ou seja, na verdade, quando você sai de um ponto para o outro, em princípio em linha reta, né, o que você está propondo é só um caminho. Existem diversos outros caminhos para chegar de um ponto ao outro. Isso na mecânica quântica. E todos eles, tá certo? Contribuem. Todos os caminhos contribuem para a
amplitude final. Então, essa propriedade de composição de amplitude e probabilidade, né, ela só pode ser verdadeira para dar esse resultado aqui se você fizer uma integral aqui sobre todos os caminhos possíveis. Né? E aqui é onde está o diferencial da mecânica quântica. Né? É que a probabilidade dele sair daqui para cá, nesse ponto, no espaço, no tempo, né, é dado, né, pela soma de todos os caminhos. Né? É lógico que, né, o desenvolvimento aí de Feynman, das integrais de caminho, né, ele faz com que você, né, considere apenas alguns caminhos que contribuem mais do que os outros. Né? É como se existisse aqui um caminho preferencial, né, que vai se assemelhar ao caminho clássico, tá bom? Mas que todos os outros caminhos possíveis aí, né, vão contribuir também, mas nem todos. Né? Ou seja, todos os caminhos contribuem, uns muito mais, outros menos. Né? Então, a gente vai ver isso aí nas próximas aulas, como é que a gente pode, né, digamos, eliminar algum desses caminhos, baseado em que a gente elimina os outros caminhos e diz que só existe aqui um caminho, né, ou caminhos que forem próximos a ele. Né? Mas o importante aqui na mecânica quântica, né, é observar que a probabilidade para sair de um ponto ao outro, ela é uma contribuição, né? Você pode até fazer aqui a contribuição pontual, né? Escolher aqui um ponto intermediário, né? E dizer que é igual a probabilidade de sair daqui para cá, depois para cá. Só que é preciso entender que você tem que integrar sobre todo o espaço ainda. Então, na verdade, esse seu ponto que você escolheu, ele é muito específico e ele não vai te dar a probabilidade final. É preciso que você leve em consideração outros caminhos, né? Ou seja, todos os caminhos contribuem, né? Desde que sejam conhecidos o ponto final e o ponto inicial e o ponto final. Né? Isso é um conceito muito importante, aí, muito interessante, né? Inclusive leva a considerações aí filosóficas aí bem importantes, mas que, né, o que a gente está vendo aqui é que de fato é algo aplicado à mecânica quântica, não a comportamento. Né? Então é preciso saber diferenciar as coisas. Aqui, na verdade, né, do ponto de vista de mecânica quântica, o que você tem, né, é basicamente que o produto escalar desse rapaz aqui, ele pode ser desmembrado em dois produtos escalares, mas desde que você faça a contribuição de todos os caminhos possíveis, tá bom? Isso é o que vai diferenciar a mecânica quântica da mecânica clássica, tá bom? Porque na mecânica clássica, somente um caminho aqui é permitido. Uma vez que o potencial está definido, né, só existe um único caminho a seguir, tá bom? No espaço-tempo, por exemplo, uma partícula caindo livremente, classicamente falando, né, ela vai obedecer a uma parábola. Né, quando você lança um objeto para cima ou lança um objeto, né, para baixo, verticalmente, né, a curva de altura em função do tempo, né, devido à força gravitacional, vai ser uma parábola. Tá bom? Você conhece isso daí. Então não vai ser uma reta, porque existe aceleração. Esse é o caminho clássico, é uma parábola. Obrigatoriamente é uma parábola. Mas, na mecânica quântica, né, o que você tem é que os caminhos, né, fora da parábola, de certa forma, eles contribuem também para o resultado final. Né? Esse é um conceito importante e é o que vai diferenciar a mecânica quântica da mecânica clássica. É o fato de que os caminhos que são, né, paralelos, né, próximos ao caminho clássico, mas que são também bem semelhantes ao caminho clássico, mas mesmo sendo fora, não sendo exatamente o caminho clássico, né, eles têm uma contribuição relevante para o problema. Né, e ela vai ser tão maior quanto for, né, justamente a ação. Né, a gente vai ver que vai estar relacionado com a ação, que é basicamente a fase da amplitude, como a gente já viu, amplitude de onda, né, de uma onda, por exemplo. Né? Então, vai ter uma relaçãozinha aí com a ação, né, na ação clássica, né, desde que você considere aí uma exponencial complexa. Né? Então, quanto maior for a ação em relação ao constante de Planck, por exemplo,
mais a contribuição vai ser desprezada, né? Então é bem interessante aí. A gente vai ver depois aí. Tá bom? Na próxima aula.